Então, hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre os atributos de Omega System. Eu já falei bastante sobre eles, só que agora eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Nesse primeiro momento eu vou falar para vocês como o que é cada um dos atributos, dando mais ou menos uma ideia muito resumida, e depois eu vou falar um pouquinho mais aprofundado do atributo Força. Então tá, os atributos são medidores que determinam a capacidade do personagem. São definidos em grau, iniciando de 1 e não possuindo limite específico. Contudo, para este livro iremos tratar apenas de atributos de 1 a 10, tendo 5 o limite da capacidade humana conhecido, ou seja, os humanos até onde se sabe vão até 5, mas existem sim casos de humanos que passam disso. É importante destacar que os atributos são sim um número, né, um parâmetro dentro da ficha, mas eles possuem algumas bifurcações ao longo da jornada deles. Sendo que uma delas são as características, que são ações específicas a serem utilizadas com um determinado atributo. Algumas são recebidas por meio de graus de atributo, ou seja, tu vai evoluir um pouco e daqui a pouco no nível 3 tu pode escolher uma característica de nível 3. Depois tu chega ao nível 4, escolhe outra, por aí vai. Outras podem ser compradas com pontos de treinamento. E essa é a outra bifurcação. Os pontos de treinamento nada mais são do que um número que tu vai recebendo ao utilizar esse atributo em específico. Treinou força, ganha ponto para força. Além disso, ao final de cada sessão, como eu já havia falado, o mestre vai escolher ali uma quantidade de pontos para dar para cada um dos jogadores. No próprio livro vai ter uma referência ali, tu quer que os teus personagens evoluam mais rápido? Usa um parâmetro de 10 a 20, quer que ele evolua mais devagar? Usa um parâmetro de 0 a 10, por aí vai. Então, a depender do quão rápido tu quer, como mestre, que as coisas aconteçam, tu vai distribuir um intervalo de pontos para esses jogadores. E aí, a definição de como esses pontos serão distribuídos vai depender muito de cada mestre. O mestre pode definir que, eu vou dar os pontos pro jogador que saiu melhor na interpretação, vou dar mais pontos pro jogador que saiu melhor nos combates, que teve ideias mais inteligentes. Eu acho muito legal fazer assim, cada sessão premia um. Não que tu não possa premiar o mesmo jogador em 2 sessões sequenciais, mas escolhe o melhor jogador daquela mesa, daquela sessão e dá um prêmio um pouquinho maior pra ele. Assim os outros jogadores vão sentir, não, peraí, pelo menos comigo sempre funcionou, tá? Peraí, eu vou me destacar um pouquinho mais na próxima pra ganhar mais pontos. Faça com que esses pontos realmente signifiquem algo e sejam úteis pro jogador. E aqui, como os pontos podem ser distribuídos em N coisas e talvez ele queira comprar uma coisa muito específica, esses pontos vão ajudar ele a chegar mais rápido no seu objetivo. Os atributos representam a quantidade de dados a ser utilizados em teste. E aqui a gente está falando novamente da rolagem de dados. Ou seja, um personagem com força 3 terá 3 dados para rolar em sua parada de dados. Todo teste terá uma especialização como referência. Essa especialização definirá a dificuldade do teste. Então, ao longo do livro, você encontrará testes sendo descritos da seguinte forma: força, que é o atributo, e entre parênteses, qual é a especialização que vai definir a dificuldade da execução dessa ação. Nesse caso aqui eu usei como exemplo luta. Isso significa que a rolagem de dados usará força como determinante para o número de dados e luta como determinante para a dificuldade. E é muito importante entender que RPG não é só rolar dados, e muitas vezes ele nem precisa dos dados. Então temos aqui alguns adendos. Testes de dados serão feitos sempre que o personagem execute uma ação que esteja fora da sua capacidade, como levantar muito mais peso do que a sua força permite, ou alguma ação em que exista a possibilidade de ocorrer um erro, como tentar acertar uma flecha no joelho de alguém. Então, a rolagem de dados ela serve justamente para o momento em que algo pode dar errado, que o jogador de certa forma pode não conseguir fazer aquela coisa. Digamos que eu queira erguer o meu fone de ouvido. Meu fone de ouvido está dentro das minhas capacidades de força, então eu não tenho por que fazer um teste. Agora digamos que eu quero erguer toda a mesa que está aqui abaixo de mim e de quebra eu quero erguer ela sem derrubar as coisas. Digamos que eu tenha a força para erguer ela, mas eu
vou precisar da destreza para poder manobrar ela ali. Ou talvez eu não tenha nem a força nem a destreza. Então eu vou precisar fazer um teste de força e posteriormente um de defesa. Tem mais essas, testes podem ser combinados. Eu consegui erguer? Consegui, mas eu vou conseguir fazer com que nada caia? Talvez não. E daí se eu falhar no teste de destreza, eu derrubo as coisas. A dificuldade, que é definida pela especialização, ela representa qual é o número a ser atingido no dado. Ou seja, digamos que graças à tua especialização, a dificuldade ficou em 7. Significa que para um dado entrar para a meta de sucesso, ele precisa atingir o número 7 ou mais. Simples assim, os atributos e as especializações são a chave para tudo isso. Não quer dizer que não existam exceções. Pode acontecer de, em algum momento específico, ao invés do jogador rolar o atributo com uma especialização como chave, ele role com um poder como chave. Então, digamos que ele vai usar um poder dele específico de controlar mentes. Ele não vai rolar nenhuma especialização porque esse poder é a própria especialização no uso dele mesmo. Então, nesse caso, o poder pode ser a chave para diminuir a dificuldade de ele controlar a mente dos outros. Apesar de que, nesses casos, é muito importante entender que a meta é também muito importante. Afinal de contas, quando tu vai executar uma coisa que é tu pra ti mesmo, sei lá, vou dar um pulo, é eu comigo mesmo. A meta é mais fácil do que tu executar uma ação que vá reincidir sobre outro personagem, seja ela atacar com uma espada ou mesmo fazer um controle mental. Nesse caso, as metas costumam ser um pouquinho maiores. Falando um pouquinho mais sobre treinamento, é importante entender que os personagens estarão o tempo todo se aperfeiçoando. Mas é possível também que um mestre, né, defina, ó, tu tem uma missão que é usar de alguma forma inteligente a tua persuasão. Tu tem a persuasão muito alta e tu nunca tenta persuadir ninguém. Se tu falhar nessa missão, tu vai perder ponto naquele atributo. Isso pode ser usado ou não. É uma dica que fica para tu incentivar os teus jogadores quando tu sente que eles estão muito não aproveitando aquilo que eles têm. Seja um personagem que é um perito em química e ele nunca usou pra nada, ou mesmo um personagem que é muito forte, mas que ele tenta usar um arco e flecha de longe, ou tenta, sei lá, fazer malabarismos e tal. Então tu pode também fazer com que exista uma espécie de treinamento negativo, forçando os jogadores, de certa forma, forçando não, né? Fazendo com que a natureza obrigue eles a utilizarem as suas próprias habilidades. E aí, falando sobre o treinamento em si, eu já falei várias vezes, mas aqui tá explicado de uma nova forma, então vamos lá. Durante a sessão, cada jogador deverá tomar notas ou memorizar seus feitos. Com base neles, ele poderá escolher até 3 atributos para receber pontos de treinamento. Cada escolha deverá ser justificada ao mestre com base no que o jogador realizou durante a sessão. Com base nisso, o mestre deverá conceder de 1 a 3 dados de pontos de treinamento. Devemos entender que é necessário que existam limitações, senão o jogador vai ficar querendo treinar todos os atributos. Ah, eu usei inteligência, destreza, vigor, usei tudo. Então o jogador vai poder escolher até 3. Ele pode definir, ó, esses 3 aqui são os que eu mais usei, ou ele pode escolher 3 que ele acredita serem aqueles que vão ajudar mais ele na ficha dali pra frente. Aí mais uma vez cabe ao mestre decidir, ó, tu só vai poder usar upar, ganhar pontos nos 3 que tu mais se destacou. Não pode escolher arbitrariamente qual tu quer. Ou o mestre pode dizer, não, isso é com vocês é que decidem o que querem aumentar e era isso. Eu aconselho esse segundo fator, porque querendo ou não, o jogador vai acabar usando mais aquilo que ele mais tem e que ele mais quer aumentar e tudo mais. Os pontos serão anotados ao lado do atributo ou em uma tabela separada. Recomendamos o uso de softwares como o Excel. Quando o valor de pontos de treinamento atingir a meta determinada pelo grau atual do atributo, os pontos de treinamento são zerados e o atributo é aumentado em 1. Para aumentar um atributo, nós teremos que juntar XP equivalente ao nível atual vezes 25, mas isso é o recomendado, não é o que é definido por padrão para todas as jogatinas. Se tu quiser que o jogador tenha mais facilidade, diminui, mais dificuldade, aumenta. O jogador também pode adquirir características utilizando estes mesmos pontos, o que irá consumir os pontos conforme o valor da manobra desejada. Tanto no aumento do atributo quanto na compra da característica, é possível utilizar pontos neutros. Ou seja, aqueles pontos que o mestre vai dar no final da sessão também servem para utilizar aqui em qualquer lugar, são pontos coringa. Eles podem ser utilizados dessa forma para que o jogador tenha ali mais maleabilidade na hora de distribuir seus pontos.
Na criação do personagem, o jogador recebe 50 pontos de manobra por grau de atributo para utilizar no atributo em questão. Pontos não utilizados na criação não podem ser acumulados e são descartados. Então o que acontece? Quando tu criar teu personagem, tu colocou 3 pontos em força, tu vai ganhar 150 pontos de manobra. Esse número aqui talvez eu altere, eu preciso analisar ele com mais calma. Mas ele vai ganhar X pontos por cada ponto que ele tem em cada grau. E esses pontos ele pode usar para comprar poderzinhos. Eu vou mostrar alguns dos poderes aqui para vocês e talvez eu faça um vídeo depois elaborando melhor e falando do restante. Mas antes de a gente falar dos poderes de força, que na verdade foram os únicos que eu elaborei até agora e não terminei ainda, e eu preciso, no caso, na verdade, preciso admitir para vocês que esse aqui é o último documento que eu tenho para mostrar, tá? Do que eu já criei do RPG. Então a gente precisa criar mais coisas. Mas vamos falar dos atributos que cada um faz, caso algum deles tenha ficado confuso para vocês. Força é a capacidade física de erguer, carregar e empurrar. Destreza, capacidade motora, executar manobras, acrobacias e afins. Vigor é a saúde física, resistência a venenos, doenças e afins. Concentração é o controle da mente e do corpo, capacidade de perceber e focar. Aqui, por exemplo, entra a percepção. Espírito é a vontade espiritual, capacidade mágica e sobrenatural. É literalmente aquele dom sobrenatural, aquele poder que o personagem tem dentro. É o ki, é o chakra, entre outras coisas. Inteligência é o intelecto, capacidade de aprender e processar informações. A sabedoria é o conhecimento, a capacidade de reter e repassar informações. Ou seja, inteligência é a memória RAM, sabedoria é o HD. Fácil, né? Convicção é a capacidade de convencer, enganar e impor a sua vontade. A convicção é aquele poder quase natural de liderança ou mesmo de persuasão, né, de manha, aquela malandragem. A forma com que a convicção será usada vai depender muito do personagem que a use. Resiliência é a resistência mental, capacidade de sobrepujar medos e traumas. A resiliência é como se fosse um vigor, mas no que tange a questão da força de vontade, até mesmo da estabilidade emocional do personagem. Então a resiliência serve como um atributo mental de vigor, por assim dizer. O carisma é a simpatia e a capacidade de encantar pessoas e fazer amigos. É muito aquela questão do bardo. O carisma não tem muito segredo, né? Então, deixa eu olhar o que mais eu tenho. Eu vou descrever brevemente a força para vocês e vou falar para vocês 3 das características, tá? Médio quão letais são os seus golpes, assim como a capacidade de carga e tração. Com a força, é possível saber se o personagem consegue remover aquela pedra do caminho. A força costuma alterar a aparência do personagem, personagens fortes costumam ser mais musculosos, bem como os fracos costumam ser menos musculosos. A força em geral é utilizada para o dano, ou na sua aplicação direta, para arremessar coisas, empurrar, carregar, bloquear com escudos ou às vezes quebrar coisas. Testes de força, exceto quando em combate, sempre podem ser repetidos ao custo de 1 de vitalidade. Então tu pode tentar empurrar aquela porta, aquela pedra, erguer aquela mesa quantas vezes tu quiser, mas tu vai gastar 1 de vitalidade toda vez. Em caso de sucesso crítico em que o objetivo não é o dano, o personagem poderá desencadear algo que facilite seu objetivo, ou receber um bônus definido pelo mestre. Aconselhamos algo entre 1 e 10, ou um dado, de pontos de treinamento em força. Então, além disso, quando o jogador é muito bem sucedido em um teste, ele pode ganhar um pouquinho de ponto ali para usar naquele atributo, o que vai incentivar o jogador a querer realmente os pontos e talvez acarrete também e uma comemoração maior quando ele tem um sucesso crítico. Falhas críticas podem gerar distensões nos músculos, acarretando em dano de até 3 pontos de saúde, não letais. Ou, para o caso de ações fora do combate, poderá causar algum tipo de acidente que dificulte o objetivo atual. Por exemplo, digamos que ele quer empurrar uma pedra, sei lá, destrancar uma porta ou algo assim, e ele teve uma falha crítica. E aquela porta daqui a pouco emperrou e não tem mais jeito. Ela trancou de um jeito que não vai ser a força que vai resolver. Talvez precise de uma ferramenta ou alguma coisa assim. Ou mesmo ele usou tanta força que acabou fazendo uma distensão ali no músculo e acaba recebendo dano por isso. O que também é bem interessante, bem curioso para fazer um bárbaro fortão, né? Vamos falar um pouquinho dos graus de atributo, pra gente entender mais ou menos o que o personagem pode fazer com cada ponto que ele tenha em força. Eu gosto muito de ler
esse tipo de lista aqui, se é que dá pra chamar de lista, nos livros. E eu acho que é interessante ter ela aqui. E com certeza vai ter uma para cada um dos atributos que a gente tem no nosso livro, assim como também uma não tão detalhada para as especializações. Então, no nível 1, entrar em uma briga está fora de cogitação. Capacidade de até 20 quilos. Essa capacidade aqui é interessante destacar, que é o que ele consegue erguer sem fazer um teste. Então, se ele tiver que erguer um saco de cimento, ele vai ter que fazer um teste. Talvez ele até consiga, mas, né, é com muita dificuldade. O nível 2, a vida nunca exigiu muito de você, então você é mediano. E é isso, capacidade de até 50 quilos. Aqui ele já consegue erguer um saco de cimento. No nível 3, você é o tipo de cara que a maioria evita em uma briga de bar, capacidade de até 100 quilos. Lembrando que o atributo força, ele altera diretamente a aparência do personagem. Então o atributo força é um atributo que os outros NPCs, personagens, conseguem perceber de certa forma o quão forte é aquele personagem. Exceto se o jogador decidir, não, eu sou muito forte, mas eu não sou grande nem nada, eu só tenho muita força. Mas em geral é perceptível, sim. No nível 4, seus punhos são como armas e provavelmente você sabe como usá-los. Capacidade de carga de 250 kg. Aqui a gente já entende que estamos no limiar da capacidade humana, né? 250 quilos carregando é muita coisa. Claro que ele não vai simplesmente erguer com uma mão 250 quilos, mas ele consegue tirar do chão 250 quilos e carregar por um tempo. Já no nível 5, você é o ápice da capacidade humana. Sua força é a fonte de canções. Capacidade de carga de até 500 quilos. Aqui já beira o sobrenatural. Ele consegue carregar 500 quilos. Aqui é aqueles cara meio campeão de erguer peso e ganhou uma vez na vida e nunca mais vai conseguir atingir aquilo. Então isso aqui a gente pensa tipo, é o Capitão América, um humano no ápice de suas capacidades e essa capacidade é permanente. É esse tipo de coisa que é o nível 5 para os humanos. Já no nível 6 a gente passa de algo humano para algo sobre-humano. Sua força é sobrenatural e desrespeita qualquer lógica conhecida do homem. Capacidade de mais de 500 quilos por nível. Ou seja, aqui ele já consegue erguer uma tonelada. É muita coisa, né? E é legal ver que a gente pode, daqui a pouco, com um personagem que é um gigante, por exemplo, que vai chegar a nível 6 de força se ele quiser, já no nível 1, erguer uma tonelada do chão. Ele consegue literalmente erguer um cavalo mediano ali. Eu acho que um cavalo deve ter perto disso. Então, eu acho que é legal para sessões. Eu gostaria de ver isso acontecer. Aqui também tem um breve resumo de como se treinar força. Usar o atributo, independente de como, desde que levando ele ao limite. É a maneira mais comum de se ganhar pontos de força. Entendemos que um personagem com força 3 não treinará por carregar uma mochila que pesa 10 kg. Então não basta que o personagem use a força, ele tem que usar ela no limite, porque senão ele não vai aumentar o atributo. As características de força, e agora eu vou falar aqui 3 delas só para entender um pouquinho. As características abaixo são adquiridas com a utilização de pontos de treinamento de força e os pontos são consumidos ao adquirir as características. É porque o óbvio precisa ser dito. A primeira delas, bruto, custa 50 pontos, ela é do tipo ativa e exige 3 pontos de força. Você sabe como ameaçar os outros com o uso da força, podendo assim fazer testes de intimidação utilizando a parada de dados de força. O personagem irá ameaçar, dando a entender que pretende agredir o alvo. Então essa aqui não é uma ameaça tipo, eu vou pegar sua família. É uma ameaça tipo pegar no colarinho e aí vai falar ou não, qual é que é? E já ameaçando dar um soco na pessoa. Então entra também na questão da interpretação. O jogador pode basicamente trocar a especialização quando ameaça alguém. E por padrão é com convicção. A outra característica é o tratamento agressivo. Ela é ativa e exige nível 3 de força. Você tem formas nada convencionais de conseguir informações, podendo assim fazer testes de persuasão utilizando a parada de dados de força. Para usar essas manobras, o personagem deverá usar de agressividade para obter informações que deseja, fazendo com que a afinidade com o alvo caia para -2, e cabendo ao mestre decidir se a vítima sofrerá ou não dano no processo. Então isso aqui é... O de cima é pra intimidar, causar medo. Esse aqui é pra obter informações. Tu vai conversar na base do soco, né? E isso vai acabar causando algum atrito.
com o alvo, né? Essa questão da afinidade, ela tá muito ligada à facilidade que tu tem de obter informações e passar informações para outras pessoas, outros jogadores, outros NPCs. E ela é muito importante para caso tu queira fazer algumas ações em conjunto, como por exemplo, eu vou fazer assim e eu quero que ele consiga entender o que eu quero que ele faça sem eu falar nada. Tu vai rolar ali alguns dados, dependendo da tua afinidade é mais fácil ou mais difícil. Depois nós temos o robusto, ele custa 50 pontos, é do tipo passiva e precisa de 3 de força. Seu corpo é forte e calejado, preparado para situações adversas, permitindo usar armaduras e escudos médios como se fossem leves. Remove as penalidades de armaduras e escudos médios. Então ele já é forte o suficiente, ele já tem o costume de usar essa força e ela faz parte dele. É tipo o treinamento lá do Goku com a roupa pesada, do Piccolo, do Mestre Kami com a casca de tartaruga, do Lee no Naruto, entre outras coisas. Então ele já tá acostumado a usar aquilo ali. Depois é claro que vai ter para usar também equipamentos pesados. Então foi isso que eu tinha para falar hoje. Eu acho que é muito interessante o como a gente consegue no sistema Ômega trabalhar um modelar dos atributos para que o jogador consiga usar de formas muito diferentes. Tô curioso para ver como vai ser quando o sistema sair e aparecer na internet pessoas criando combos e coisas assim. Vai ser bem divertido, principalmente para mim, né? Então um forte abraço, nos vemos no próximo vídeo e fui!